Vou apresentar aqui o trabalho computacional. Antes de mostrar o código, é importante mostrar a lógica por trás, né, da função que a gente descobriu para normalizar e descobrir os Qs, né? Na questão original, ele passa uma sequência de malhas de vazão de algum líquido e ele dá algumas informações para a gente. Né? Nessa primeira folha a gente tem aqui que Q1, né, que é o que sai da bomba, ia ser esse 1 metro cúbico por segundo, né? E ele dá algumas relações entre essas vazões, né? Sendo Q1 igual a Q2 menos Q3, o senhor sabe já, né? Basicamente a questão entrega essas informações para a gente. E como é que eu comecei, né? O professor até passou uma dica durante a aula para tentarmos observar essa estrutura como várias malhas mesmo, como um circuito elétrico, né? Se formos utilizar a estrutura das leis de Kirchhoff e estudando as malhas, né? Podemos encarar que a queda de pressão entre esses pontos seria a mesma queda de tensão, né? Então, para que ela seja zero, a soma é como se fossem vetores, né? Das correntes, elas têm que se zerar. Então, no caso, se a gente for fazer uma análise desse circuito, a gente teria que, nessa primeira malha, o Q3 mais o Q4 mais o Q9 menos o Q2, porque o Q2 estaria contra essa manutenção dessa corrente. Isso aqui teria que ser igual a zero. Então eu coloquei aqui, né, o Q é o queda de pressão P3, ou a pressão de P3, que seria o relacionado ao Q3, mais o do P4, mais o do P5, do Q5, ou do Q9, tinha que ser igual a esse do Q2, né, para fechar a conta no zero. Para a próxima malha a mesma coisa, né, o ΔP de 5, ΔP de 6 mais o ΔP de 8 tinha que ser igual ao ΔP de 4 e por último nessa malha aqui a gente só tem essas duas vazões, então a gente sabe que o ΔP7 tinha que ser igual ao ΔP6 e é aqui que a gente vai começar a resolver a questão completamente relacionado ao Q7. A gente não tem informações suficientes agora, mas a gente vai descobrir utilizando essas relações que a gente encontrou, né? São 6 equações e uma informação dada. Bem, se a gente for começar, né, esse cálculo utilizando a função aqui de queda de pressão que é passada na questão, a gente teria aqui o 16π sobre 16π ao quadrado, 16 sobre π ao quadrado, vezes o F, o L, 7 vezes ρ, 2 sobre o diâmetro elevado a 5 vezes essa vazão do cabo 7, do tubo 7 ao quadrado, ia ser igual a função para 6. Então, se a gente tem a equação dos dois lados, o multiplicativo, né, a gente pode cortar, porque é uma constante igual dos dois lados. Então, a gente corta, né, igualando os dois a 1. A mesma coisa se a gente observar aqui nessa fração, o f sobre 2d a quinta, ela se mantém. Então, é mais uma constante e a gente pode eliminar dos dois lados da equação, sobrando somente o L7 vezes Q7 ao quadrado tem que ser igual ao L6 vezes Q6 ao quadrado. A gente substitui aqui as informações que a gente tem do tamanho dos tubos, né? Então o L7 é igual a 8 metros e o L6 é igual a 4 metros. A gente substitui na equação, passa o 4 dividindo, a gente descobre que o Q6 em função de Q7 é igual a Q7 raiz de 2. Pronto. Então, a partir daqui a gente consegue ter uma ideia como que a gente vai
encontrar os próximos, as próximas vazões aqui dos tubos. Então, todas em função do Q7. Aqui eu, mais uma vez, retorno as informações que a gente já conseguiu, né? Primeiramente aqui o Q1, que a gente já tinha, agora que a gente descobriu o Q6, obviamente o Q7 é igual ao Q7, né? Então não preciso colocar aqui. Mas a gente tem essa função que é dada pela questão, né? Que o Q5 seria igual ao Q6 mais o Q7. Então eu substituo e a gente tem que o Q5 ele vai ser igual ao Q7 mais um Q7 raiz de 2. E aí eu transformei nessa função aqui, né? Q7 vezes 1 mais raiz de 2, né? Que seria o produto notável aqui. Se a gente observa o circuito novamente, a gente sabe que Q5 ele é igual ao Q6 mais o Q7, como a gente tem aqui. Mas se a gente observar também a vazão Q8, ela tem que ser, por conta da estrutura dos nós, igual a Q6 mais Q7. Então o Q8 ele vai ser igual a Q5, certo? Então o Q8 também vai ser Q7 vezes 1 mais raiz de 2. Usando essas informações que a gente tem, a gente consegue, utilizando aquelas funções que a gente determinou aqui pelas leis das malhas, né, caracterizadas pela queda de pressão, a gente já simplificando as equações da mesma forma que eu fiz aqui em cima, com P6 com delta P6 e delta P7, né, removendo as constantes e sobrando só as variáveis. Então a gente tem aqui que a primeira função, né, o delta P5 mais delta P6 mais delta P8 igual a delta P4. A gente consegue substituir aqui, né, transformar tudo em L5, Q5 ao quadrado, L6, Q6 ao quadrado, L8, Q8 ao quadrado e L4, Q4 ao quadrado. Substituindo aqui, né, o L5 e o L8 por 2 metros, o L6 e o L4 por 4 metros e que o Q5 ele é igual a Q4, a gente vai ter aqui seria uma soma, né? No caso, seriam 2Q5 mais 2Q5 do outro lado, a gente teria 4Q5 mais 4Q6 igual a 4Q4. A gente pode cortar os 4. E aí a gente relaciona agora o Q4 ao Q7, substituindo o Q6 e o Q5 que a gente já sabe quanto é que é em função de Q7, a gente descobre que o Q4 é a raiz de 5Q7 ao quadrado mais 2Q7 ao quadrado raiz de 2. Novamente a gente vai fazer utilizando aqui as funções que a gente já teve na questão, né? O Q3 igual a Q4 mais o Q5. Substituir aqui a gente descobriu que o Q3 é essa informação toda aqui. Mais uma vez que a gente fez com o Q8, a gente sabe que o Q9 ele vai ter que ser igual ao Q3. Porque o Q3 ele é Q5 mais o Q4, só que o Q5 é igual ao Q8, então a gente pode jogar aqui para baixo e o Q9 ele também vai ser igual ao Q4 mais o Q5. Então Q3 igual a Q9. Então agora a gente só precisa relacionar mais uma vez para a gente conseguir a nossa função, né? Se a gente eliminar o Q2 dessa outra função aqui, a gente consegue encontrar a nossa função para jogar dentro de um dos métodos que a gente utilizará. No caso, substituindo da mesma forma como a gente fez aqui em cima, a gente encontra nessa equação aqui embaixo, substituindo o Q2 por 1 menos Q3, que a gente sabe que Q1 mais Q2 Q1 é igual a Q2 mais Q3 e o Q1 é igual a 1. Então a gente pode só passar o Q3 para o outro lado da equação e substituir na fórmula. A gente encontra essa fórmula aqui, que o Q7 ao quadrado vezes 5 mais 2 raiz de 2 mais o Q7 vezes 1 mais raiz de 2 menos 1 vai ser igual a 0. Então agora a gente pode utilizar o método numérico para encontrar as raízes dessa função, que seriam os valores possíveis de Q7. E como é que foi feita a implementação aqui no Python? Foi muito simples. Depois do trabalho que foi conseguir essa função, né, que a gente tem ela aqui embaixo, né, que seria o Q7 ao quadrado, né, eu chamei Q7 de x, então a gente tem Q7 ao quadrado vezes 5 mais 2 raiz de 2, 5 vezes 2 mais 2 raiz de 2, mais o Q7
vezes 1 mais raiz de 2 menos 1. Aqui a função da bissecção, certo? A gente já trabalhou ela tanto nas listas quanto nas práticas. Então eu acho que não precisa explicar muito. Eu escolhi ela por ser uma função mais simples de implementar. E como nós precisaríamos de valores reais para o circuito, pois vazão ela necessita ser real, né? Nesse caso a gente está trabalhando com números reais. Então eu não precisaria de um método mais complexo para resolver essa questão, né? Então o que eu faço aqui é criar um vetor com só para ficar mais fácil de printar os resultados depois, né? Mas basicamente é um vetor com 10 posições. E eu atribuo a sétima posição desse vetor Q ao resultado da bissecção, né? Que no caso é esse número aqui, que seria 0.09 ou até 0.1, né? Se a gente fosse arredondar para cima. Mas aí, basicamente, eu uso aquelas atribuições em relação a Q7, né? Todos eles estão relacionados a Q7. Eu substituí aquelas funções aqui, em sequência, e fui atribuindo ao vetor. Então, basicamente, foi assim que a gente fez o trabalho computacional. Vou estar enviando esse link do vídeo para o senhor, junto com o rascunho do trabalho. Muito obrigado.